que nos assistem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, sábado, às 10 horas. Nesse mesmo horário funciona a nossa obra social Antônio de Aquino. O povo está lá no telheiro, as crianças estão nas salas, organizadas por idade, os jovens. E, como sempre, pedimos a ajuda de todos para esse trabalho da obra social, porque atendemos a muitas famílias, então estamos sempre precisando de tudo. Tudo que tem na casa da gente é o que a gente precisa aqui. Então, por isso que nós estamos sempre lembrando, pedindo, que quando formos fazer as nossas compras, que a gente lembre de comprar sempre mais um quilo, mais um frasco, mais um pote, do que a gente comprar para nós, trazer para cá. Porque todos aqui, quando chegam sábado, tomam café da manhã, depois 11h30 almoçam. Temos atendimento também em outros dias, o pessoal que vem para médico, vem para dentista, e sempre fazem a refeição. Temos as nossas cestas básicas. Então, o trabalho de sábado aqui é muito grande, por isso nós precisamos de muita ajuda. Precisamos de ajuda material e precisamos também de ajuda de mão de obra. Quem tiver a fim de trabalhar, aqui não falta trabalho. Temos trabalho aqui a semana toda. Temos hoje a nossa reunião também pública às 5 horas da tarde. Temos reunião pública às quartas-feiras, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura. Nós sempre lembramos que quem precisar do passe de cura, que estiver aqui no salão, que após a reunião permaneça no seu lugar, que o médico da casa irá conversar e ver da necessidade de se encaminhar a pessoa para o passe de cura. Tem o passe de cura em todos os horários da quarta-feira. A gente sempre lembra que muitas vezes a gente tem que vir mais vezes à casa espírita. O espírita tem que estudar muito, aí ele percebe que não é para vir aqui uma vez por semana, assistir uma aula ou assistir uma palestra, tomar um passe e ir embora para casa. Não, o espírita ele fica comprometido com a doutrina, e a doutrina só entra em nós quando nós estudamos. Por isso nós temos aqui cursos a semana toda, todos os dias, em vários horários. É só a gente escolher o dia e o horário que nos é mais conveniente. E vamos frequentar os cursos. Para fazermos os cursos, temos que ter os livros nas mãos. Nós temos os livros disponíveis ali na biblioteca, a preços muito bons, e quem não pode pagar à vista, paga em 2 ou 3 vezes, mas desde que se faça o curso com o livro nas mãos. Doutrina Espírita é isso. E um aviso importantíssimo hoje. Amanhã, nosso encontro de Jesus, aqui de 9 ao meio-dia, estaremos estudando, falando, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. Vai ser muito importante para todos nós estarmos juntos aqui. Quem puder chegar às 8h30 vai ser bom, para poder se identificar, cada um, quem não tiver, quem é da casa já tem o crachá. Quem não tem o crachá, nós vamos colocar uma etiqueta com o nome da pessoa, para ela poder participar do encontro, né? A gente não vem ao encontro só para ouvir. A gente marca o encontro com uma pessoa amiga, a gente troca ideias, a gente troca opiniões. Então, é para isso que serve o encontro. Para todos participarem. E, para participar, o dinamizador tem que saber o nome da pessoa que está falando. Então, nós vamos colocar uma etiqueta para que todos sejam identificados. E para que o encontro comece exatamente às 9 horas, é bom que a gente chegue pelo menos umas 8h30, né? Para a gente se identificar e procurar um lugarzinho para sentar, se acomodar, porque falar de Jesus vai ser muito bom. O dia vai ficar maravilhoso para todos nós, temos a certeza absoluta disso. Hoje nós temos aqui a nossa companheira Bianca, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Durante o passe, a nossa Rosana vai nos falar do Evangelho, que nós vamos ler agora como página de abertura. Estamos iniciando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item 1, Poder da Fé. E isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17,
dos itens, no versículo 14 a 20. E nos diz assim: quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho a seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido Jesus, nosso mestre, amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome dos espíritos amorosos que dirigem a nossa casa, o nosso querido altivo, o nosso querido Antônio de Aquino, Dr. Herman, e toda a coluna de espíritos que trabalham aqui incansavelmente, no nosso SEAP, na nossa casa de amor. E em nome de Deus, pedimos, Senhor, que nos ampare, que faça com que as nossas mentes se clareiam, se abram, para que os ensinamentos aqui passados possam penetrar bem fundo no nosso pensamento, no nosso coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para a nossa reunião, para o estudo que aqui vai se realizar. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo da nossa companheira Bianca, é o capítulo 3, que fala da criação, na questões 37 em diante, que vai falar da formação dos mundos. E começa assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. E a questão 37, Kardec pergunta assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Certamente ele não se pôde fazer sozinho. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira Bianca. Certinho? Tô meio enrolada, né? Acho que foi, né? Tá direito? Isso. A pessoa não se enrola nem um pouco, né, com a tecnologia. Vocês estão vendo? Vamos lá. Ai. Chegar isso pra cá. Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que possamos estar em sintonia com a espiritualidade, né? Hoje nós vamos falar sobre 3 temas, né? Praticamente 3 temas, né? Que é a formação a criação, né? A formação dos mundos, a formação dos seres vivos e o povoamento da Terra, né? Assuntos importantes para a gente entender como é que Deus prepara a casa, como é que Ele organiza os elementos, organiza a matéria, organiza toda a estrutura
para que nós sejamos recebidos aqui no planeta e para que a vida, obviamente, se expanda no universo. O Livro dos Espíritos começa nos dizendo que Deus cria o universo, né? O universo não existe de todo sempre. Assim como nós, o universo é uma criação, é um produto de Deus, é um ser criado por Deus. O universo, ele pulsa vida. Se nós formos estudar com mais profundidade, a gente vai ver que essa matéria que nos envolve, ela não é uma matéria silenciosa. Ela é uma matéria que expande ali o hálito divino, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Essa matéria mostra para a gente como que tudo que Deus cria, Ele cria com o elemento vida, mesmo que a gente não consiga perceber, mesmo que essa vida seja muito etérea, mesmo que seja muito abstrata. O que a gente tem de contribuição científica para a gente entender o universo? E antes disso, por que é importante a gente entender o universo? Por que Kardec se debruçou numa pergunta como essa? Porque a gente precisa entender qual é a nossa origem, qual é o nosso lugar e o que a gente está fazendo aqui. A relação que existe entre nós e o universo é uma relação de cocriação. O que é isso? Nós estamos numa condição de, vou colocar entre aspas, semideuses, né? Porque nós não somos Deus. Nós estamos numa condição de potencialmente espíritos puros. Todos nós, querendo ou não, esperneando ou não, a gente sabe que dentro da gente existe o elemento progresso. Então, assim, não é uma questão de escolha virar espírito puro, é uma determinação divina. Nós teremos que evoluir. Evolução não é uma questão de quero ou não quero. Evolução é uma questão de ou eu entendo a proposta de Deus, quando cria o universo, cria os planetas, cria os seres e cria o sentido da nossa vida, ou então eu vou sofrer consequências pela infração a essa lei. Então vamos lá. O que a gente sabe com relação à origem do universo segundo a ciência? A gente sabe que a ciência traz para a gente alguns elementos muito interessantes, né? Eles partem da teoria do Big Bang, que é a teoria que todos nós sabemos, a grande explosão. Antes, toda a matéria do universo, energia do universo, cabia numa semelhança como uma cabeça de um alfinete, e houve a explosão que a ciência diz que não sabe por quê. Isso aqui é interessante, né? A ciência não admite que a explosão foi provocada por uma inteligência suprema. Só diz que, misteriosamente, essa explosão aconteceu. E o que os físicos colocam para a gente? Do tempo zero até um tempo que eles chamam de 10 elevado a menos 43, eu nem sei que número é esse, não dá nem para fazer essa conta. Mas durante esse período, eles dizem que foi o período obscuro do universo, quando a gente não sabia o que aconteceu ali. A gente só sabia que era muito quente e que era impossível. Hoje a física continua se debruçando para tentar entender aquele 1% ali do tempo, quando o universo começa, para saber o que aconteceu ali. Porém, a partir desse dado, né, que a ciência coloca, que mensura como 10 elevado a menos 43, o universo começou a se expandir. E no início, antes disso, o que eles explicam lá? Toda a energia que hoje a ciência coloca como 4 forças, gravitacional, elétrica, força fraca e força forte, essas forças estavam juntas antes da explosão. E a partir da explosão elas se separaram. Hoje a gente sabe, né? A lei de Deus é brilhante, e quem é físico aí, quem é da área, sabe muito bem que o universo é matematicamente calculado, salvo exceções, não é tão preciso assim, mas que existe ali uma expansão de matéria que o cientista chama de homogênea a partir dessa explosão. Ou seja, Deus é tão perfeito que quando a explosão acontece, até formar as grandes estrelas, até formar, digamos assim, né, esses produtos mais densos, isso demora muito, né? Eu estou assim, fazendo bem inicialmente, bem en passant, até porque eu não sou da área de física, mas enfim, para que a gente possa entender essa perspectiva. E aí o que acontece? A partir do momento que essas forças se separaram, o universo começou num processo que eles chamam de inflação, de expansão. Ele foi resfriando, ele foi acelerando um pouco, até que criou condições para aparecer os primeiros o quê? As primeiras partículas. E dessas primeiras partículas a gente sabe que Deus, no seu brilhantismo,
traz primeiro o hidrogênio e o hélio, né? Bendita água, se não fosse o hidrogênio. Então, a gente já sabia que todo o nosso planeta, a partir daí, nós somos o quê? 70% de água, o nosso planeta é o planeta água e a gente desperdiça água, né? Então, o hidrogênio já foi tão importante que ele foi o primeiro elemento que aparece junto com o hélio, e tem algumas pesquisas que falam que o lítio também apareceu, mas muito pouco. O que é importante disso? A vida começa ali a partir dessas partículas e, obviamente, conforme essas forças foram se separando e criando condições para a vida, nós fomos expandindo em matéria. O que aconteceu, dando um salto bem quântico, o que aconteceu no momento em que a física passou a ser questionada, né? A física tradicional, newtoniana, que estuda as leis da queda livre, que estuda a velocidade, que estuda a matéria tangível. A partir do momento que essa física foi sendo questionada, a gente tem um paradigma muito interessante, a partir do paradigma quântico, a partir da teoria da relatividade, que contribuem com as pesquisas da doutrina. Por quê? Porque a doutrina vai falar de um universo que é formado por fluido. E hoje a gente entende que essa matéria, que até então a física tradicional dizia pra gente que era uma matéria apenas tangível, ela é uma matéria sensível, é uma matéria energética. Hoje a gente sabe que matéria é energia. E trazendo um pouco para a psicologia, a gente sabe que emoção também é energia. E aí a gente começa a entender que não era mais só aquela matéria densa ou aquela ideia de que só o que eu vejo é matéria. O que eu não vejo também é matéria. E aí a gente tem dentro da doutrina espírita dois elementos importantes para a gente entender o universo, a criação do universo. Nós sabemos que existe Deus como inteligência suprema e ele criou dois elementos que até então sabemos. Espírito, que o espírito vai intelectualizar a matéria, que é o que vira princípio inteligente, até a gente virar, né? Esse serzinho dotado de vontade, liberdade, consciência a gente não tem muito não, né, gente? A gente tem, mas não usa muito, né? E o elemento material, que vai formar o quê? Vai formar tudo aquilo que não é espírito. E o que a gente aprende com a doutrina e que principalmente é reforçada, né, quando a gente tem o paradigma da física quântica e as descobertas de Einstein, principalmente quando ele vai questionar a questão da gravidade, né, e trazer essa dimensão do espaço e tempo de uma maneira diferente, o que a gente tem ali? Se tudo é energia, o universo ele se expande, continua se expandindo, apesar de um tempo que os físicos falam que houve um tempo que o universo ficou assim mais desacelerado, mas continuou expandindo. Apesar disso, apesar dessa expansão, considerando essa expansão, nós sabemos que o universo é dotado de energia. Então tem uma coisa importante, eu me comunico com o universo e o universo se comunica comigo. Isso é misticismo? Não. Isso se chama teoria dos fluidos. Há um campo de atração. Então, assim, o que eu penso reverbera no universo, o que o universo faz reverbera em mim. E o que acontece? A gente vive desconectado do universo, a gente vive como se não fosse filho de Deus. A gente vive trabalhando contra o universo. A gente fala assim, o universo conspira a meu favor. A gente não fala isso? Quando dá tudo o quê? E quando acontece uma coisa ruim, será que o universo conspirou contra a gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando acontece uma coisa ruim, o universo conspirou ou o universo seguiu a lei dele? Ação, reação. Semelhante atrai semelhante. Se eu estou num ambiente fluidicamente positivo e eu estou vibrando, o que é vibrar? O que é vibrar? Uma leitura da física. O que é vibrar? Movimento. A nossa frequência é o quê? A nossa frequência é o resultado de emoção, pensamento, sentimento e ações. A nossa frequência, ela compõe sentimento, comportamento e ação. Aquilo que Jesus já falou pra gente, né? A gente precisa ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para integrar sentimento, pensamento e ação. Vocês já repararam que a gente faz uma coisa, pensa outra e sente outra? É aquela pessoa que está no momento off dela, na praia, curtindo, mas ela está pensando no trabalho. Vocês conhecem gente assim?
e o celular não para, né? Está no momento off, ele tem que relaxar, mas ele está, não, mas eu tenho não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a pessoa que não tem uma coisa que a gente chama em psicologia de congruência, é o pensar, sentir e fazer. Eu estou aqui junto com vocês, a gente está estudando juntos, né? Se eu ficar aqui pensando, mas será que meu carro tranquei direito? Será que o pessoal lá em casa está bem? Eu não vou conseguir. Então, assim, a gente precisa estar, é o que o budismo chama de estar em si, né? O momento presente, eu tenho que estar no momento presente. Então, assim, isso tudo para a gente entender que esse ser que Deus criou, né? Que é o universo, como a nossa casa, nós somos o quê? Cidadãos siderais, né? A gente cósmicos, a gente está hoje aqui na Terra. E a gente pode nascer em qualquer outro planeta. Será que Deus fez tudo isso só para a gente ficar admirando no telescópio? Tem gente que acha que sim, né? Porque tem gente que acha que tudo é obra do acaso. Então, o que a gente tem aqui, né? O que eles estão dizendo aqui? Que o universo ele foi criado e ele não existe de toda a eternidade. Na verdade, o que existe de toda a eternidade é Deus. Aí ele expande dizendo assim, como é que Deus criou o universo? Isso é uma coisa muito interessante, né? É simples e complexo. A partir da sua vontade. Gente, a gente já parou para pensar que vontade é a potência mais poderosa que Deus criou em nós. É a vontade, não é nem o livre-arbítrio, é a vontade. Porque eu posso ter livre-arbítrio e não ter vontade. Eu tenho poder de escolha, mas eu não tenho impulso. Vontade é a força mais poderosa do universo que a gente tem. Porque se a gente ficar sem vontade, a gente não faz nada. Nada. A gente não pensa. Não tem gente que tem preguiça de pensar? Estou com uma preguiça de pensar, a gente não fala isso. A gente não se movimenta. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus cria o universo pela sua vontade. A potência mais poderosa que vem do Criador é essa. Porque foi, faça-se a luz. E a luz se fez. Isso é bíblico, está lá em Gênesis, primeiro capítulo do Velho Testamento. Por quê? Porque a vontade, ela imprime uma força. E é assim, na física. Eu tenho que ter a vontade de empurrar esse livro para lá, vai incidir uma força que vai, obviamente, levar o livro para o outro lado, vai cair no chão. Não vou fazer isso não, estou bem, tá? Eu estou bem, só um exemplo, né? Estou legal. Mas, obviamente, que tem que ter o quê? Agora, se eu tenho a vontade, o cérebro traduz a vontade, decodifica a informação, dá um comando rápido e a gente faz isso. Deus é maravilhoso, né? A gente vai para a física, vai para a química, vai para a biologia, vai para a psicologia, a gente acha Deus em tudo quanto é lugar. Então, na realidade, está dizendo aqui, ó, a vontade onipotente de Deus. Então, vamos entender. Sendo Deus um ser onipotente, a gente tem que parar de achar que a gente é igual a Deus. Vamos voltar para a história do universo. Aconteceu uma coisa que não era o que eu queria. O universo conspirou contra mim? Não. O universo só respondeu à vontade de quê? De Deus. E aí, se eu não entendo isso na minha vida, eu vou sofrer muito. Bianca, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero? Tenho, mas eu tenho a responsabilidade de assumir a colheita da semeadura. Porque existe uma lei que diz causa e efeito. O bem traz o bem. Então, vamos lá. Se quando acontece alguma coisa, eu acredito que o universo conspira contra mim, é porque eu não estou em sintonia com a lei de Deus. Eu estou trabalhando na contramão. Bianca, existe uma outra posição? Não. Se eu não estou a favor da lei de Deus, eu estou contra. Não, só tem duas posições no universo. Ou eu contribuo para mim, para a evolução dos seres, para tudo que diz respeito ao meu campo de ação, né? Vamos lembrar? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, fazer com que o espírito tome a parte que lhe cabe, mas a gente está preocupado com a parte dos outros. Vocês já repararam se a gente fizesse exatamente a parte que nos cabe, como é que a vida seria muito boa? A gente quer ser mãe da nossa mãe, a gente quer que o filho seja mãe da gente, o pai da gente, a gente quer controlar a vida do outro, a gente não consegue parar para raciocinar que a vida é curta, a encarnação é rápida, e é para eu me melhorar. E eu vou, obviamente, utilizar essas forças do universo, as forças fluídicas. A própria Gênesis, né, eu trouxe a Gênesis aqui, no capítulo 14, a Gênesis fala sobre os fluidos. E a Gênesis é um livro que sai depois, por quê?
porque muitas descobertas científicas precisavam acontecer para que a Gênese pudesse trazer, e aqui a gente vai entender, por exemplo, a formação da Terra, os períodos geológicos, para que o planeta, depois que o universo obviamente se expande até chegar à Terra, como que Deus prepara os elementos da vida, dividindo os ciclos geológicos em períodos altamente inteligentes para que a vida tivesse aqui. E a gente quer atropelar tudo. A gente quer assim, ó. Vocês conhecem aquela frase? Eu quero isso para ontem. Eu acho tão engraçado esse negócio. E quando a gente vai estudar essas coisas, a gente fica assim, como é que a gente quer as coisas para ontem? Você vai ler, estudar sobre isso e fala assim, meu Deus, quanto tempo demorou até o homem aparecer na Terra? Como é que a gente quer para ontem? Eu quero isso para ontem, hein? Chefe que adora fazer isso, né? Quero para ontem. Ou seja, há uma aceleração, e é de propósito, no atual estado de coisas, é para a gente se distrair, porque isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é um privilégio da gente. Isso aqui é um privilégio. No mundo louco que está lá de fora, né? A gente sentar, estudar, processar, analisar, isso aqui é um privilégio. Porque quando a gente entra nas redes sociais e entra no mundo, nesse universo que parece paralelo, né? A gente entra no universo paralelo. E é para fagocitar o nosso raciocínio. Igual a ameba, sabe? Fagocita para a gente não pensar. Então, a gente tem que parar para raciocinar. Então, o que Kardec diz aqui, ó? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Olha o que os espíritos falam. Tudo que eu posso dizer, o que podemos dizer, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no universo. Vamos entender. A gente estava falando lá sobre a origem do universo, que a matéria, ela se expandiu de uma forma homogênea, né? Apesar de algumas irregularidades, porque, segundo os físicos, já havia ali no início da criação do universo elementos quânticos, elementos energéticos que eram deformidades, mas que formariam planetas lá na frente. Antes mesmo de aparecer as estrelas, a gente já tinha os fótons, que obviamente estão relacionados à questão da propagação da luz, como se fossem pacotes. Só que ainda não tínhamos um universo luminoso, ainda tínhamos um universo o quê? Um universo escuro. Então, o que ele diz aqui? O que é condensação da matéria? Vamos lá, doutrina espírita. Fluido cósmico universal, princípio material. Esse fluido, ele vai o quê? Sofrendo variações até chegar a essa cadeira, até chegar a esse livro. Só que o pessoal que está lá na espiritualidade, que está aí sentado nessas cadeiras que eu não estou vendo não, mas tem um espírito do seu lado com certeza, né? Esse pessoal que está sentado aí do nosso lado, eles também estão no estado de matéria, só que menos densa do que nós. E o camarada que está lá no umbral, ele está numa matéria mais densa do que eu, menos densa do que você, do que nós, porque ele não tem o corpo físico, mas ele está numa matéria muito densa, considerando o padrão energético dele de pensamento. Então, o que a gente sabe? O que os espíritos estão falando aqui? Condensa a matéria que vai ficando o quê? Cada vez mais o quê? Mais densa, cada vez mais pesada. E, obviamente, no mundo de Jesus tem matéria? Tem. Tem matéria em estado mais quintessenciado, eterização. O que é isso? Mais suave. Aqui na Gênesis a gente vai encontrar, acho que é no capítulo dos fluidos, se não me engano, né? Tanta coisa que eu estudei que agora não lembro, acho que foi no capítulo dos fluidos. Aqui a gente tem, acho que é assim, Kardec falando sobre esses estados da matéria disseminada, né, que é condensada, mais pura, menos pura. Bianca, o que decide isso? Os espíritos explicam. A nossa capacidade evolutiva. Quanto mais puro é o sentimento, mais o quê? Suave, mais fino, mais leve é o fluido. Gente, não precisa nem para essa viagem do universo, não. Vamos pensar aqui no nosso dia a dia. Sabe aquele pessoal que a gente chega perto e a gente sente um arrepio esquisito? Fulano está carregado. A gente não fala, às vezes é a gente que está carregado, né? A gente fala que é o outro que está carregado, né? Fulano está carregado hoje, tem que tomar uns passes, né? Assim que a gente fala? Tomar uns passes, porque tu está carregado hoje. Mas por que a gente sente? Deus é muito maravilhoso, né? Leitura de frequência. Sabe por que eu consigo perceber a vibração dela? Porque eu tenho uma coisa chamada perispírito. E o meu perispírito, ele vai propiciar a mim a possibilidade de ler o fluido dela. Isso chega rápido, porque a gente não para de pensar. Só quando a gente medita.
E tem que dar aquele momento off para o cérebro até, obrigada, momento que a pessoa às vezes é tão acelerada, já pensar em alguém, já. Quando eu falei, fulano é acelerado. Nunca é a gente, né? Sempre é o outro lá em casa que é acelerado, que a gente olha. A pessoa é tão acelerada que ela não consegue meditar. Ela não consegue parar. Vocês param para ouvir o que vocês estão falando? Isso é importante para a nossa evolução. Às vezes a gente fala tanto. Você escutou o que você falou para ele? Mas você nem se dá, mas o outro escutou, né? Então essa aceleração dificulta essa capacidade da gente perceber, porque isso aí é uma leitura fina. Você tem que ter sensibilidade, aquela coisa de olhar para o olhinho e falar assim, não está bem hoje não. Mas a gente está tão preocupado, tão autocentrado no nosso umbigo, que a gente não percebe que aquele outro está com um olhinho diferente, que ele chega tão expansivo, brinca, mas hoje ele está estranho, está esquisito. Então, essa capacidade a gente tem por conta da matéria, porque a matéria ela vai nos dando essa possibilidade de leitura, não só a matéria, né, o espírito também, mas essa junção, nós somos um campo eletromagnético, por quê? Porque a gente tem um pensamento que funciona por eletricidade, não é isso? Os nossos neurônios não se tocam, eles se aproximam e dentro dessa sopa, que é o nosso cérebro, né, eles transmitem ali o impulso nervoso. Esse movimento que eu fiz aqui, sei lá quantos neurônios precisei para fazer isso aqui que eu nem pensei. Já imaginou se a gente tivesse que pensar? Neurônio, vai, comanda, levanta o braço. Ia ser um horror, né, gente? Ainda bem que acontece tudo automaticamente. Por quê? Porque existe uma inteligência que preside. Então, vamos lá. E depois ele vem falando aqui dos cometas. Esse aqui eu achei muito interessante. Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria em mundos em vias de formação? Está correto. Os cometas são, né? A gente fica lá. Agora os espíritos falam que esse negócio a gente achar que cometa influencia, ó, nos nossos... Aquela coisa da superstição, passou o Halley, né? Vamos fazer um pedido. Gente, isso aí não acontece não. A gente faz o pedido, porque a gente tem que fazer a prece. Mas a gente faz por onde obter o quê? O pedido, né? Porque aquela história que a minha avó falava assim, preguiça que é mingau. Ela era muito engraçadinha, ela era bem baixinha e gordinha, ela falava assim, preguiça que é mingau. Aí a gente falava, quero, vai pegar o prato, não quero mais não. Aí ela brincava que antigamente eles falavam assim, né? Porque a gente quer que aconteça. A gente pede o Halley, pede todo mundo, só que a gente não quer fazer a nossa parte, né? Na hora de fazer a nossa parte, a gente fala assim, o universo não conspira a meu favor. Não, sou eu que não tomei vergonha, né? Para fazer o que eu preciso. E a gente acha que Deus está contra a gente, que é uma grande conspiração do mal contra a gente, que os obsessores estão contra a gente, não é assim? O obsessor só vai onde a porta está aberta. É igual vampiro. Só entra na nossa casa porque a gente abriu a porta. Não é? Então, a gente tem que parar e refletir. Aí ele diz aqui, ó, eu vou pular um pouquinho, tá? Podemos conhecer a duração da formação dos mundos na Terra? Ele, não posso lhe dizer isso, pois o Criador o sabe. Bem louco seria quem pretendesse sabê-lo. Aí a gente vai ver esses estudos da física, né? Esses tempos, 0 igual a 10, entre 0 e 10 a menos 43. Eu acredito, né, como eu não sou estudiosa desse assunto, mas assim, eu acredito que deve ser aproximadamente, porque aqui está dizendo que não dá para calcular, né? Eles falam 300 mil anos atrás, não sei quantos bilhões de anos atrás, é uma estimativa, que acredito que eles têm, obviamente, né, condição e know-how para comprovar aquilo ali. Mas aqui está dizendo que a gente não deve se ater muito a isso. Então, vamos lá para a formação dos seres vivos. Formação dos seres vivos, a gente tem como recomendação de leitura Evolução em Dois Mundos, que é um livro fácil, gente, fácil, uma delícia, você lê assim na praia, você senta assim, lê, você lê 3 vezes e fala assim, meu Deus, ou eu deixei, a minha inteligência acabou, ou esse homem está escrevendo em aramaico, não é possível. Galera da biologia vai tirar de letra isso aqui. Agora, o pessoal que não é de biologia fica assim, pega o dicionário, o que é isso, o que é aquilo, então assim, mas, assim, no resumo, ele fala uma coisa muito interessante, que ele começa o livro, André Luiz começa o livro falando sobre os princípios da vida, né? Como que a vida começa na água, como ele fala do que ele chama de geleia cósmica, né, que cai sobre a Terra com os elementos da vida, no momento em que a Terra já se resfriou o suficiente para receber as primeiras formas de vida. E aí eu achei interessante que os espíritos vão falando aqui, né, que
a partir da formação dos seres vivos, eles vão falando sobre geração espontânea, como que os seres se reproduziram, como que hoje ele diz aqui, né? A gente tem, mesmo na geração espontânea, a gente já tem ali o elemento primitivo da vida, e ele vai especificando como que essa vida foi organizada. O que eu achei interessante trazer para a gente articular com essa ideia, que eu já vou ler algumas coisas aqui para a gente ir complementando, que temos tempo. Hoje a gente sabe que a ciência no campo da biologia, ela está muito avançada, considerando os estudos sobre a célula e um campo da biologia que é chamado epigenética, né? Que é um campo da genética, no caso. O que seria isso? Isso casa muito bem com a doutrina, por isso que eu trouxe, porque antigamente, antes do projeto Genoma especificamente, quem está falando isso é esse cientista aqui, desse livro, A Biologia da Crença, que é um livro muito bom para quem é leigo. É melhor que o André Luiz, esse aqui, tá? Porque dá para a gente entender melhor, né? Do ponto de vista científico. Ele diz o seguinte, que antes a biologia não sabia da epigenética. O que seria epigenética? Seria exatamente um campo da ciência que prova que o ambiente, que a nutrição, que o estresse, que a emoção interfere na estrutura do gene. Olha isso. Antigamente a gente achava assim, aquela história, né? Nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito, porque a genética fez lá a divisão que tinha que fazer, produziu lá um ser humano. Hoje a gente sabe pela epigenética que a influência do ambiente altera as trocas proteicas, altera o movimento da célula sem alterar do DNA, sem alterar exatamente o DNA. O que é isso? O que esse cara provou? Que o pensamento, olha isso, e a emoção podem mudar a maneira como um gene vai ler uma informação. Isso explica por que algumas pessoas têm determinadas doenças geneticamente comprovadas, mas está ali em potencial e aquilo não o quê? Não eclode. Tem pessoas que têm o vírus da AIDS, por exemplo, e aquilo não se manifesta. Por quê? Porque o ambiente comportamental, o ambiente emocional, o ambiente, digamos assim, racional, o pensamento da pessoa, não ativa aquilo ali. O que a ciência está provando para a gente? Que é a gente que fica doente, se a gente quiser ou não quiser. Mesmo que eu tenha uma carga genética que produz... mas todo mundo teve uma determinada doença na minha família. Por que eu não tive? Apesar de ter o potencial genético ali. A epigenética está explicando. O que eles fizeram? Eles fizeram vários experimentos interessantíssimos e eles comprovaram que hoje a gente pode mudar a estrutura do nosso DNA com o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Quando eu estou grávida e eu estou estressada, eu estou destruindo células do meu feto, porque o estresse está passando. A membrana não é mais impermeável, como antes achávamos. Existe ali uma troca que passa não só emoção, alimentos, né, daquele ambiente celular, mas como passa também o quê? A emoção. Por isso que estresse mata. Estresse mata. Você está estressado? Desestressa. Porque na estrutura que somos como seres vivos, olhando a nossa evolução, Deus é tão maravilhoso que Ele soltou essa informação agora. Se eu posso alterar a forma como o meu campo genético lê as informações, eu tenho que parar de pensar besteira, não tem? A gente tem aquele experimento do Masaru Emoto, que é o experimento da estrutura da molécula de água, onde ele é um químico, eu acho que ele é de São Paulo, se não me engano. E ele fez uma análise do impacto do pensamento na estrutura da molécula de água. Gente, o que ele fez? Ele pegou várias moléculas de água e colocou sob o estímulo da voz humana. Então, ele pegou a voz do Hitler, a voz de Madre Teresa de Calcutá, a voz de Gandhi, eu acho que Gandhi ele pegou também, não lembro. E o que ele provou? Que a célula, que a estrutura da molécula de água, sofre interferência e fica deformada dependendo do padrão vibratório da voz que está ali. Gente, isso é fantástico. E sério, porque o que ele comprovou? Quando ele botou a célula submetida à exposição da voz de Hitler, a célula ficou toda deformada.
qual é o padrão da vibração do nosso irmão ali? Quando ele botou a célula, a molécula submetida, melhor dizendo, a molécula submetida à voz de Madre Teresa de Calcutá, o que aconteceu? A molécula da água ficou brilhosa, se expandiu. Aí ele concluiu, considerando que a maior parte do nosso corpo é formada por água, o que os nossos pensamentos estão fazendo com as estruturas de água que existem dentro da gente? Isso é doutrina espírita, isso é a confirmação de que Kardec e os espíritos estão trazendo aqui para a gente. O fluido, o pensamento interfere no nosso destino. Aquilo que o meu cérebro pensa, o meu comportamento vai expressar. Por quê? Porque eu sofro a influência daquilo que eu estou pensando. O espírito é a alma que pensa, é a alma que raciocina. O corpo é comandado. Então, vamos lá. O que os espíritos estão falando aqui? Agora, voltando exatamente à povoação da Terra. No começo, tudo era o caos, quando a Terra foi povoada. Os elementos estavam confundidos pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha só, a física diz que teve um momento da expansão do universo que eles chamam de Era das Trevas, porque, segundo eles, os átomos estavam presentes, mas eles estavam ionizados, eles não conseguiam se ligar aos elétrons, porque os fótons eles afastavam, estavam dentro de um plasma, que eles chamam de plasma, os átomos estavam ali desgovernados no caos, ionizados, e eles não conseguiam se agrupar com os elétrons para fazerem essas ligações e conseguirem expandir os fótons, que são partes ligadas à luz. Num determinado momento desse processo de resfriamento e aquecimento, eles começaram a se organizar, esses primeiros elementos, foram produzir outros elementos, aí foi produzir mais coisa, até chegar ao que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Olha o que os espíritos estão falando aqui. No início era o quê? Era o caos. As forças da vida também, se a gente for olhar a evolução pela água, como é que a gente era lá, né? Aquele girininho, né? Esquisito, não é não? Que a gente fala. Como é que a gente era lá e como a gente é hoje. Mas tudo isso aqui é o quê? Isso aqui é casca. Músculo, osso, corpinho bonito, pele bonita. As minhocas, exceto os ossos, né? As minhoquinhas vão fazer a festa. Vai ser o momento da glória delas, né? Momento da festa. E aí a gente tem que parar e refletir. Como é que a gente lida com o nosso corpo? Vamos valorizar o nosso corpo? Sim. Temos que valorizar, temos que nos alimentar bem. Nosso corpo é emprestado, a gente vai prestar conta do uso dele, tá? Os seres vivos precisam de corpos. A gente precisa de corpo para poder o quê? Para poder provar tudo aquilo que a gente prometeu lá, para a gente mesmo. A gente não prometeu para o mentor, a gente prometeu para a gente. Antes de nascer, a gente está lá e fala assim, eu agora vou me comprometer a fazer aquilo que eu prometi para mim mesmo. Então, a gente tem que parar e refletir como é que a gente usa a força da vida. E pergunto a vocês, meus irmãos, existe alguma coisa no mundo que não seja a vida? Quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a gente, mas aquilo que Kardec falou lá no Livro dos Médiuns, e aí eu estou considerando médium todo mundo que se comunica com o espírito, já que todo mundo pensa, todo mundo se comunica com o espírito, né? O que Kardec falou lá? Para a gente poder sentir essa mediunidade, essa força de conexão, porque a mediunidade nos conecta também com Deus. A gente já parou para pensar nisso? A mediunidade nos conecta com Deus. Jesus era o médium de quem? De Deus. E ele falou para a gente que nós somos deuses, então a gente se comunica com Deus. Ao longo da história, a gente precisou de intermediações, né? Você tinha que falar com o bispo, com o padre, com não sei quem, para falar com Deus. A história prova isso para a gente, né? O pobre do Galileu, coitado, lembrei do Galileu agora. Também é o outro que se enrolou com essa história aí de falar de universo, que a Terra gira em torno do Sol, foi questionar o Aristóteles, deu problema. Deu problema. Acho que o espírito do Aristóteles deve ter vindo, ó, tá errado isso aí, né? Por quê? Porque ele teve até que renunciar àquele negócio, porque ele provou que a Terra gira em torno do Sol, que na verdade a gente não é o centro do universo como a gente achava que é, mas a gente ainda tem isso, né? A gente se acha, né? Deve ser herança desse negócio, de se achar o centro do universo. Então, a gente tem que começar a pensar, gente, será que eu estou em sintonia com
com essa força que é Deus? Eu estou sendo médium de Deus? Eu estou preocupada mais com o meu corpo ou comigo, espírito? Isso significa que eu não vou me cuidar? Não, vou me cuidar, claro. Vou me cuidar. Vou cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha estética, tudo moderadamente, claro. Mas eu tenho que pensar na essência. Então, vamos lá. Aí era o caos no começo, né? E depois as coisas se organizaram. Aí ele diz aqui, de onde vieram os primeiros seres vivos? A terra continha os germes, aqui André Luiz, que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Só essa frase aqui é para reforçar, vamos parar de ter pressa. A vida que Deus comanda, manda, determina. Se ele falar assim, Bianca Cirilo, fui falar em Deus, deu até um negócio, viu? Desmancha essa mulher, desmancha Bianca Cirilo. Ainda bem que ele não vai fazer isso, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida está sob o poder de uma inteligência soberana. Eu não sou o dono do mundo. Vamos baixar a bola? A gente tem que pegar o nosso orgulho, mastigar, jogar no chão, pisar, esmigalhar, porque o orgulho atrapalha. Orgulho atrapalha. Quem é o dono da vida é Deus. E Ele pode dispor da nossa vida da forma como Ele quiser. Se quiser desmanchar agora, vai desmanchar, vai sumir, vai embora, vai para o plano espiritual, morre, e a gente vai ter que ficar bem com isso. Como é que a gente faz para lidar com esse poder todo? A nossa irmã leu, fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas sabe o que acontece, porque entre nós e Deus tem que ter uma relação de confiança. Quando a gente vai num restaurante e a gente pede um prato, a gente vai lá na cozinha ver se o garçom fez? Tem gente que faz, tem gente que está quieto, não sei não, hein? A gente não vai lá na cozinha, apronta rapidinho aí. Se a gente confia num cozinheiro, por que eu não confio em Deus, né? A gente confia que o cara vai... porque eu estou pagando. Tá, mas ele poderia não fazer. E Deus a gente fica verificando. Já viram que a gente verifica Deus? A gente verifica, não fica? A gente fica verificando. Não, estou preocupada não, só estou aqui. Está mega ansiosa, nervosa. Ansioso não se comunica com Deus, porque Deus não escuta a ansiedade. Porque o ansioso é contrário da fé. Onde tem ansiedade, tem falta de fé. Uma coisa anula a outra. Não adianta a gente correr. Se eu confio, entrego, confio, aceito e agradeço. Eu vou tranquila. Por que Jesus não ficava apavorado, hein? Vivia correndo desesperado. Por quê? Porque a confiança é tão certa de que a lei de Deus não se contradiz. Está tranquilo. Mas pode vir um resultado que eu não queria, mas é o resultado que você precisa. E aí, quando vem o resultado que a gente não queria, mas precisa, e se a gente entende nesses moldes, olha, a gente tem tudo que a gente precisa para se desenvolver. A Terra tem, mas quem está destruindo a Terra? Quem está destruindo a camada de ozônio? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Minas Gerais, e aí eu estava voltando, né, com um rapaz, um motorista, aí eu passei numa determinada região, onde tinha um grande minério de ouro, mas era extenso, assim, uma coisa absurda. Aí ele falou assim, a senhora está vendo aí, esse é o minério de ouro. Eu falei assim, nossa, o nosso país é rico mesmo, isso tudo de ouro. Ele falou assim, não é não, senhora. Esse ouro todo aí é do Canadá. Existe uma família canadense que está gerenciando esse ouro há anos. Eu falei, é sério? Ele é sério. Aí, ao lado, tinha, assim, dejetos, como se fosse a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu falei, o que é aquilo ali? Eu falei, se aquilo ali, se a senhora chega perto, a senhora fica até sem olho. Eu falei, sério? Porque tudo que eles extraem é dejeto, eles jogam ali e fica sujo daquele jeito. Eu falei, que bonito, né? Isso é a gente. Ainda deixa o outro vir de lá para fazer estrago aqui também. Então, a gente tem que melhorar, né? Consciência ecológica. É o papelzinho que não vai para o chão, sim. Né? É a gente parar 2 vezes e reciclar o nosso lixo, separar. Estou com preguiça. Imagina se Deus ficasse com preguiça um dia. Como é que ia ser, gente? Né? Então, a gente tem que parar para refletir. Aí, vamos lá. Ele diz, os princípios orgânicos se reuniam desde que cessou a força que os mantinha afastados. É o que a gente falou. A lei de Deus está acontecendo a todo momento. Essas forças de atração, de combinação, André Luiz fala aqui uma coisa muito interessante, né? Ele vem falando aqui, desde o nascimento dos vegetais, das algas, até chegar ao que ele chama de partícula mental, que ele vai falar nesse livro aqui propriamente, dos mecanismos da mediunidade.
Aqui ele vai falar de fluxo mental, partícula mental. Aí a gente vai entender, até a gente ter um pensamento fluido, até a gente ter uma organização cerebral que funciona por eletricidade, que permite que a gente faça esse movimento aqui, quanta coisa aconteceu antes. Muitos reinos precisaram se aperfeiçoar para que a gente pudesse chegar a esse reino o quê? Hominal. E a gente fica com pressa no trânsito, buzinando porque o sinal está fechado e a gente quer passar na frente do outro com o sinal fechado. Já passaram por isso? Eu passei por isso agora, vindo para cá, por isso que eu lembrei. Eu estava parada no sinal, o cidadão atrás de mim buzinando, eu falei, Senhor, teste, já o obsessor já está atrás, né? Mas não tem problema não, eu vou firmar aqui, vou pensar no centro, né? E ele, eu falei, meu Deus, o sinal está fechado. Mas ele queria passar. Depois ainda passou, resmungou, deve ter me xingado, mas eu estava toda fechada, não quis nem entrar na sintonia. Ele foi útil para eu falar aqui, tá vendo? Eu achei que ele não ia servir para nada, ó. Serviu agora, tá vendo? Então vamos lá. Aí ele diz aqui, o germe permanece em estado latente e inerte como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Não vamos acelerar as coisas. Olha como é que Deus age, né? Tudo num ritmo. Vamos observar. Às vezes a gente fala assim, ontem mesmo eu escutei de uma moça assim, pois é, eu não tenho mais motivo nem para gostar da vida, eu já estou com 50 anos e eu queria ter essa cabeça quando eu tinha 25. Eu falei, pois é, mas a natureza não dá saltos. Quando você tinha 25, você tinha a cabeça compatível com 25. E o que você sabe agora é para você usar no seu tempo agora. Então, esse saudosismo que a gente fica, nessa coisa, porque poderia nada, Deus não erra na evolução. Deus não erra na evolução. Ponto, não tem vírgula, não tem ponto de interrogação. Deus não erra na evolução, ponto. Se eu não estou entendendo, a errada sou eu que não estou entendendo, eu tenho que entrar no fluxo. Tem um capítulo de Hamed, acho que é Teu Lugar no Mundo, eu sempre confundo, né? Mas é do livro Renovando Atitudes, que ele vai falar sobre essa questão da ansiedade, da gente não entender o nosso ritmo natural. Porque se eu sei que as coisas têm um tempo, faz a sua parte. Vocês querem ver como é que a gente sofre? A gente tem o hábito de se preocupar com aquilo que a gente não pode mudar. Vocês já repararam? Esse é um princípio até falado pela filosofia estoica, que é uma filosofia antiga que diz o seguinte, né? Que o princípio da felicidade, assim, resumidamente, é você aprender a diferenciar o que você muda do que você não muda. A gente passa, às vezes, o dia inteiro pensando em coisas que a gente não tem absolutamente nenhuma gerência. Observe como é que a gente perde tempo, gasta o nosso fluido elétrico, pensando, brigando por causa de política, brigando por causa de futebol, brigando por causa de não sei o quê, reclamando do comportamento do outro, desperdiçando energia vital que você tinha que estar usando para você evoluir, para a gente evoluir. Se eu não posso mudar, não presta atenção no que você não pode mudar, nem entre em contato. Aquilo que não está no nosso poder de ação, a gente tem que blindar a nossa mente, para a gente poder o quê? Receber essas forças da vida que continuam atuando em nós. Aí eles dizem aqui, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação? Uma pergunta interessante. Aí, o que os espíritos falam? Eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico. O que é isso? Estado de matéria quintessenciada, estado não visível, porém presente. Até porque invisibilidade não é ausência. Haja visto os espíritos, né, que estão aqui. Então, assim, o fluido, tudo que existe no universo, né, tudo que tem a ver com os poderes divinos, passam por uma coisa chamada energia. E hoje, retomando o que eu havia falado no início, a emoção é uma energia. Existe um estudioso, lembrei dele agora, o Hawking, esqueci o primeiro nome dele, ele fez um mapa da consciência a partir dos estados emocionais. É sensacional a pesquisa dele. E ele comprova cientificamente que as emoções de estado superior, né, que vai subindo do plexo para cima, até os estados mais sofisticados assim da consciência, as emoções nobres, elas aumentam a frequência energética. Por que quando um espírito superior chega perto da gente, seja no momento do passe, a gente sente aquele estado de quê? De alívio. Por quê? Kardec explica isso aqui na Gênese. Uma molécula
ruim, né, que não está sã, ela é substituída no passe de cura por uma molécula que está o quê? Sadia. Por isso que eu sou médium de cura, eu tenho que estar vibrando no bem da pessoa. Não adianta eu estar dando passe pensando lá no shopping de noite. Eu tenho que estar doando o melhor de mim, porque o melhor de mim vai ser utilizado pelos espíritos para beneficiá-la. Isso aqui, gente, estado fluídico. Todos os elementos de cura estão vibrando na atmosfera. Todos os elementos de cura e de doença. É só eu entrar o quê? Na faixa vibratória. Começa com aquele pensamentozinho, olha só, vai dar ruim lá, hein? Melhor tu não sair, não. Vai ser assaltado, vai para o centro, vai com esse carro, não. Vai de Uber. Mas cuidado, olha o motorista, que se o motorista for esquisito, não entra, não. Conclusão, aquilo vai, né? Daqui a pouco você não sai de casa. Aí o obsessor está lá. Não foi, que bom. É, gente. E está o mentor assim, ai, não consegui hoje. Ele está assim, vai, eu vou te proteger, o camarada do Uber vai ser gente boa, vai te dar até um desconto. Mas tu não vai. Então, assim, o fluido está aqui, cura e doença está aqui, mas eu quero me sintonizar com o quê? Aí eles continuam, ó. No espaço, no ambiente dos espíritos, em outros planetas. Aí eu lembrei, lendo isso aqui, eu lembrei do... Uma vez uma companheira falou assim, poxa, eu queria tanto visitar o mundo de Emmanuel. Eu falei, eu não queria não, eu ia ficar perturbada. Porque ia chegar lá, ver tudo de bom, chegar e voltar para cá, não quero voltar não. Não é? Porque, na verdade, no espaço tem todas as frequências. E a gente sabe que tudo é um estado de consciência. Não tem céu, inferno, purgatório, um local. O que tem são espíritos que vibram na mesma energia e formam aqueles o quê? Aquelas localidades, né? Aí a gente brinca, na hora de morrer, pensar no centro. Né? Lá no Leon Denis a gente brinca. A foto está ali é referência, tem uma fotinha de todo mundo que desencarna lá no Leon Denis. A gente brinca assim, os médios, né? Olhou tua foto, está lá, pensa no centro. Pensa porque para não ir para um umbral tão rápido. Pensa para alguém te ajudar. Então vamos lá. Aí aqui ele vem falando da química, mas é muita coisa e não vai dar tempo. É até 10 para as 11? Então tem que acabar mesmo. Então vamos lá. Aí aqui ele fala da geração espontânea. Aqui na Gênese tem um capítulo sobre geração espontânea, também é muito bom, porque é muita informação, então não vai dar para a gente passar tudo. Aí depois ele fala da espécie humana, né? A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo? Uma pergunta. Aí Kardec pergunta e os espíritos respondem. Sim, ela veio a seu tempo. De novo, ó, toda hora isso, né? A seu tempo, preparou para depois receber. Olha como é que Deus é todo maravilhoso, né? Foi o que fez com que dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. Aí ele diz aqui, podemos conhecer a aparição do homem e dos outros seres? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Aí eu lembrei do professor Yuval Harari, que ele tem um livro chamado Sapiens, né? É um livro que não é espírita, ele é historiador, enfim. Então ele fala, né, sobre os momentos da evolução do planeta, como é que era antes da Revolução Agrícola, e é muito interessante que ele traz uma informação nesse livro, vou falar bem rapidinho, que ele diz o seguinte, na fase nômade, quando a gente era catador e coletor, nós não tínhamos, obviamente, um território certo, porque a gente vivia ao sabor dos perigos, né? Então, corre de bicho, corre daqui, corre dali, né? E isso trouxe, obviamente, um impacto diferente na evolução do cérebro de homens e mulheres, é uma discussão bem interessante. E ele diz que, a partir da Revolução Agrícola, nós começamos, obviamente, a territorializar o espaço, a plantar, e é ali que começa a ansiedade, segundo ele. Porque é ali que começa aquela coisa, ela vai invadir meu território, ela vai roubar a minha plantação. Porque antes nós vivíamos em bando, então era um o quê? Ajudando o outro para sobreviver. E é muito interessante esse apontamento dele, que a partir desse momento, a gente começa a criar o estranhamento do outro, né? E a viver num estado ansiogênico. E é muito interessante, é muita coisa, né? Aí ele vem falando aqui, ó, o povoamento da terra, para acabar, que é a última. A espécie humana começou por um único homem? Não. Não. Vamos parar com esse negócio que veio Adão e Eva, bonitinho. Vamos parar, porque tem espírita que pensa assim, tá? Que fica atrás desse negócio. Então, vamos lá. Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único. Aqui na Gênesis também fala sobre isso. Podemos saber em que época vivia Adão? Aproximadamente naquela que lhe assinalais, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, né?
E aí, assim, acaba ele falando, acho que tem muitas alegorias interessantes sobre o povoamento da terra, que, obviamente, quando a gente está, né, para a gente finalizar, quando a gente vem com conhecimento milenar equivocado, né, que foram os mitos em torno da formação do planeta, os mitos em torno do aparecimento de Adão e Eva, quando a doutrina espírita surge no século XIX, é um pensamento muito novo ainda. Para nós, enquanto consciência milenar, vamos pensar desde o princípio inteligente, né? Sei lá em que momento a gente deixou de ser princípio inteligente. Deus vem trazendo, puxando essa evolução. Do século XIX para cá, pensar dessa maneira espírita é difícil, porque a gente vai ter que abrir mão de alguns mitos, ou de muitos mitos, muitos comportamentos, muitos hábitos. E a própria mudança de hábito, ela leva um tempo tanto neurobioquímico, é um tempo para o cérebro processar, tem estudos muito interessantes sobre o rastro neurológico disso, que não vai dar para falar aqui, né? E por que é difícil mudar um hábito? Porque o cérebro funciona por repetição e comando, então a gente se condiciona, mas é um condicionamento que vem, da era civilizatória, quando a gente passou a usar talher, quando a gente passou a escovar dente. Hoje a gente escova o dente, né? Mas antes a gente não fazia isso. É um hábito. Imagina parar de escovar o dente, vai dar um trabalho isso, né? Assim são os hábitos negativos. A gente fala mal dos outros, a gente fala que não deveria. Então, segurar a língua, trabalhar os pensamentos negativos. E uma coisa que eu queria deixar para o final, vamos sair dessa ideia de que pensamento a gente não controla. A gente controla pensamento, sim. A partir do momento que a gente empreende uma coisa que foi falada no início do estudo, vontade. Se eu tenho, não é porque eu pensei, porque eu vou fazer. Da mesma forma que eu pensei, eu posso tirar aquilo da minha mente e colocar algo melhor. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter um ótimo fim de semana, muita paz para todos. Obrigada pela atenção. A gente é que agradece a companheira Bianca pelo estudo que ela trouxe para nós, as reflexões. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe, pedindo aos benfeitores aqui presentes que possam nos inspirar nas reflexões do Evangelho de hoje. Na passagem de hoje, Jesus nos traz a reflexão sobre o poder da fé, dizendo para a gente que a fé transporta montanhas. Então, nessa passagem de Mateus, se inicia com o pai, que está ali sofrido, porque ele diz que o filho está lunático, né? O filho está ali num grande desequilíbrio, e pede a Jesus para que cure o seu filho, já que os discípulos não conseguiram curá-lo. Vamos trazer um pouco essa imagem para nós, para a nossa vida. Quantas vezes nós suplicamos a Jesus, a Deus, que venha nos auxiliar na cura, seja de uma doença física, seja de uma doença emocional. Aqui no caso do menino, provavelmente um caso de obsessão, né, porque ele usa a expressão demônio, que naquela época era a representação dessa questão de um desequilíbrio muito grande em função ali de uma influência de um espírito inferior. E aí Jesus traz para os discípulos essa reflexão que serve também para nós, quando ele diz para os discípulos que eles não conseguiram curar o menino
porque a fé ainda era vacilante. E ele diz mais: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguireis remover aquela montanha. E ele não está falando da montanha que está lá fora na natureza. Ele está falando da montanha que está dentro de nós. Nossas dificuldades, nossas resistências, nossos temores, nosso orgulho, egoísmo. Mas então, como é que nós conseguimos desenvolver esse poder da fé? O que é essa fé? E como a nossa companheira nos trouxe hoje, falando dessa questão da vontade, essa potência da nossa alma, a confiança, a energia, a determinação para a gente alcançar um objetivo. Só que Kardec diz que aqui não é no sentido material, mas no sentido moral. E por que Jesus tinha esse poder da fé? A gente acreditar em Deus é a mesma coisa que a gente confiar em Deus? Não. Acreditar é o primeiro passo, mas confiar significa a gente estabelecer uma relação mais íntima, a gente se aproximar cada vez mais. E por isso Jesus tinha todo esse magnetismo, tinha toda essa potência, porque a relação dele com o Pai era uma relação, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, uma relação de conhecimento, de confiança, de alguém que estava ali completamente alinhado à lei de Deus e à lei de amor. E nós, como é que nós vamos desenvolver essa fé? A fé de Jesus é como uma árvore enorme, robusta. A nossa, provavelmente, ainda é uma sementinha, uma plantinha muito frágil. Mas como é que a gente transforma uma plantinha frágil numa árvore robusta? A gente cuida da terra, a gente alimenta, a gente dedica tempo, energia, não é isso? Então, na medida que nós vamos fortalecendo essa nossa relação com Deus, através dos estudos, através do desenvolvimento da nossa percepção, da nossa sensibilidade, aos poucos, nós vamos também fortalecendo essa fé dentro de nós. E aí vamos lembrar, para a gente sair desse pensamento mágico, de que fé significa que Deus vai fazer aquilo que eu quero, como também foi trazido para nós. É interessante a gente lembrar aquela oração da serenidade tão conhecida, que diz, Senhor, concedei-me a serenidade necessária para eu aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas me dá coragem para eu conseguir modificar aquilo que eu realmente posso, e que eu tenha sabedoria para conseguir distinguir uma da outra. Então, na medida que a gente vai nesse esforço, estudando, se aproximando, estreitando a nossa relação com a lei de Deus, com a lei de amor, a gente vai imprimindo cada vez mais essa potência da vontade para que a gente consiga realmente remover as montanhas que nós já temos condições de remover dentro de nós mesmos. Então, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que possamos ter um dia de muita paz. E assim, Senhor Jesus, agora todos nós, fortalecidos pelo estudo trazido pelos Espíritos, fortalecidos, Senhor, pelo ambiente amoroso do nosso SEAP, da nossa casa de amor, onde nos sentimos envolvidos pelo sentimento de paz, de serenidade, de harmonia. Agradecidos estamos, Senhor, e te pedimos a permissão, a tua permissão, a permissão desses espíritos amigos e a permissão de Deus nosso Pai, para darmos por encerrado a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um excelente sábado para todos e até amanhã, no nosso encontro de Jesus, tá?